Bem-vindo à Rádio Múltiplos Universos, uma voz contra o nazismo de Israel. Por que Israel é um Estado nazista? Escrito por Gilson Gondim. Publicado originalmente no site Múltiplos Universos, no sábado 11 de novembro de 2006. Jornal O Estado de São Paulo, quinta-feira, 9 de novembro de 2006. No ataque mais sangrento nos territórios palestinos em 4 anos, 18 civis, entre eles 7 mulheres e 8 crianças, morreram ontem quando disparos de artilharia do exército israelense atingiram 7 casas num bairro residencial de Beit Hanun, no norte da faixa de Gaza. Mais de 60 pessoas ficaram feridas, algumas delas gravemente. No total, 12 balas de canhão destroçaram um complexo de casas onde viviam integrantes de uma só família, a Al-Assamna. Segundo testemunhas, a família estava dormindo na hora da primeira explosão, às 5h15 da manhã. Em pânico, os moradores tentavam fugir quando mais tiros de artilharia atingiram as mesmas casas. Vimos pernas, cabeças e mãos espalhadas pela rua, contou o vizinho Ataf Hamad, de 22 anos. Mais adiante, o jornal informa que os militantes do Hamas mais próximos estavam a 450 metros de distância, acabando com a balela sionista de que civis são atingidos porque guerrilheiros se misturam a eles. O jornal informa ainda que o uso de canhões em operações desse tipo é condenado por especialistas, por causa da imprecisão dessas armas. Ou seja, o Estado de Israel usa canhões mesmo sabendo que o risco de matar civis é altíssimo. É praticamente homicídio premeditado, ou genocídio premeditado. Isto demonstra que o Estado de Israel não tem a menor consideração e o menor respeito por vidas palestinas, caracterizando-se claramente como um Estado criminoso, assassino em massa. Isso nos traz ao tema deste artigo. Israel é um Estado nazista. Nazista, em primeiro lugar, porque considera que a vida de um judeu vale mais do que as vidas de centenas de palestinos. Assim como os nazistas germânicos achavam que a vida de um alemão valia mais do que as vidas de centenas de judeus ou russos ou ciganos, etc. A pretexto de resgatar um soldado capturado pelo Hamas em Gaza, o Estado de Israel se acha no direito de sair matando civis palestinos, inclusive mulheres e crianças. Depois dizem que foi um, abre aspas, erro técnico, fecha aspas. E fica tudo por isso mesmo, com as bênçãos dos Estados Unidos, sem os quais Israel já teria deixado de existir há muito tempo. Os israelenses vivem de uma esmolinha de 3 bilhões de dólares por ano, esmolinha dada pelos americanos. Nazista, em segundo lugar, porque é um Estado constituído sobre uma base racial. Israel é oficialmente um Estado judeu. Quando os judeus são criticados, gritam racismo. Isto é, os judeus se consideram uma raça. Aliás, organizações judaicas em todo o mundo, inclusive no Brasil e na Paraíba, têm promovido testes de DNA para determinar quem tem o direito de se proclamar judeu. Se os judeus são uma raça, como eles próprios se consideram, já que a etnia não se mede por teste de DNA, Israel é um Estado racial. Se é um Estado racial, é um Estado racista. Se é um Estado racista, é um Estado nazista. Os judeus deixaram de ser vítimas há muito tempo. Hoje são algozes, matadores cruéis de civis inocentes. Comportam-se como nazistas. Até mesmo em sua exploração sistemática do Holocausto, os judeus se mostram racistas. Atuam para ter o monopólio da grife Holocausto. Vivem repetindo que os nazistas germânicos mataram 6 milhões de judeus. O que é verdade. Não sou de modo algum um negacionista do Holocausto. Mas apagam dos registros o genocídio dos ciganos, dos quais cerca de 600 mil foram dizimados pelos mesmos nazistas germânicos, muitas vezes nos mesmos campos de concentração.
Proporcionalmente, o número de ciganos mortos foi tão alto quanto o de judeus. E ainda houve, como vítimas do Holocausto, os comunistas, os homossexuais, as testemunhas de Jeová, os deficientes físicos, os deficientes mentais e outros grupos. Até mesmo os esperantistas, adeptos da língua internacional e neutra Esperanto, foram perseguidos e muitas vezes mortos. Tudo isso é apagado. Tudo isso é esquecido. No livro Holocausto, o massacre de 6 milhões, o escritor judeu Ben Abraham apaga os ciganos com um truque sórdido, diluindo-os nas nacionalidades. Ou seja, um judeu polonês morto é um judeu. Um cigano romeno morto não é um cigano, mas um romeno. Assim eles ficam com o monopólio do Holocausto e o transformam numa grife judaica que justifica tudo, inclusive o massacre, brutal e covarde, hediondo, de mulheres e crianças palestinas. Até como vítimas os sionistas são racistas. Até como vítimas os sionistas são nazistas. Como algozes, então, nem se fala. Outro conceito nazista fundamental para o Estado de Israel é o de espaço vital. Hitler dizia que os alemães precisavam de espaço vital, quer dizer, as terras dos vizinhos. Os sionistas dizem e fazem a mesma coisa. As famigeradas colônias construídas sobre terras palestinas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, e sobre terras sírias nas colinas de Golã, são nada menos que a aplicação do conceito nazista de espaço vital. Porque só Hitler deveria ser condenado por isso? Porque os sionistas e o Estado de Israel não deveriam ser condenados? 2 pesos e 2 medidas? Nazismo é nazismo, não importa se germânico ou judeu. O próprio conceito de povo eleito é puro racismo. Os nazistas germânicos se consideravam o povo eleito pela genética. Os judeus se consideram o povo eleito por Deus e, consequentemente, também pela genética. Não há diferença. O judaísmo é, essencialmente, uma religião racista. E todo racismo tem que ser condenado, tenha ou não fundo religioso. Em nome de sua suposta escolha por Deus, os hebreus cometeram muitos massacres, massacres horríveis. Não deixareis vivo nada que respire, pelo contrário, passareis no fio da espada homens, mulheres, crianças e animais. Está na Bíblia dos Hebreus. Precisa dizer mais? Antes passavam no fio da espada, hoje matam com mísseis e balas de canhão. Sempre foram nazistas. Continuam nazistas. Por fim, uma palavra sobre o judaísmo messiânico. Os judeus tradicionais, a grande maioria que inclui ortodoxos, conservadores, liberais e reformistas, consideram Jesus Cristo um falso Messias, portanto um farsante, um impostor. Enquanto os muçulmanos consideram Jesus um profeta, um dos profetas do islamismo. Os judeus messiânicos consideram Jesus o verdadeiro Messias, mas acham que ele veio somente para os judeus. Ou seja, Jesus não morreu pela humanidade, mas somente por eles, os hebreus. Quanta pretensão, quanto racismo, quanto nazismo, basta de hipocrisia. Denunciemos o sionismo pelo que ele é, uma forma de racismo e de nazismo. Denunciemos o Estado de Israel pelo que ele é, um Estado racial, racista, nazista. Podem espernear à vontade, mas esta é a verdade. A verdade, meus caros. A verdade.